Quase nem precisava mais pregar, já falou tudo. Amados, eu queria continuar, como o pastor Kamal disse, né? O pastor Kamal ministrou um pouco na semana passada sobre esse tema que nós vamos desenvolver ao longo do mês de janeiro, que é sobre um ano de resplandecer, né? E até enquanto eu orava pelo pastor Edivaldo, pela pastora Gorete, algumas da pastora Odete, né? O que eu falei? Gorete, perdão. Gorete está lá no fundo, né? Enquanto eu falava isso, enquanto eu orava por eles, eu lembrei de algumas daquilo que eu quero pregar para vocês hoje. E eu creio que também é uma palavra para cada um de nós que estão aqui, e uma palavra especial também para a vida dos pastores que estão sendo ordenados hoje, né? O tema, o versículo-chave que Deus nos deu para esse ano, está lá em Isaías, capítulo 60, que diz o seguinte, né? Densas trevas cobrem as terras, mas sobre você raia a glória do Senhor. Amém? Então vira para quem está do teu lado e fala: densas trevas podem cobrir o mundo ao nosso redor, mas sobre você raia a presença e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas e fala: Senhor, eu tomo essa palavra sobre a minha vida. A gente está vivendo tempos difíceis, o mundo está muito difícil. Ainda ontem eu recebi um artigo, até mostrei para minha esposa, de um movimento que está crescendo no mundo, de pessoas declarando que não querem ter filhos, né? E assim, é uma convicção filosófica, política, ideológica, né? Que a gente não deve procriar, né? Então, são tantas coisas que a gente está vendo no mundo nos dias de hoje, né? É tanto egoísmo, tanta maldade, né? Que a gente lembra realmente do que o apóstolo Paulo diz lá a Timóteo, né? Sobre haverá um tempo onde as pessoas serão muito mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus, né? Filhos se levantariam contra pais. E a gente olhando a descrição daquele texto lá, a gente vê, parece que é um retrato do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E no meio de tempos difíceis, a promessa de Deus é que Deus está levantando um povo diferente, a igreja do Senhor, para que a gente possa resplandecer. Que as pessoas possam vir até você no teu trabalho e falar: cara, tem algo sobre a tua vida que é diferente, eu quero isso para a minha vida. Alguém do teu condomínio vai te procurar e vai falar: gente, nós estamos passando por problema, mas quando eu olho para a tua família, eu vejo algo diferente sobre a tua família, e nós queremos isso para a nossa vida. E é isso que Deus quer de nós, é isso que o Senhor espera de nós, né? Que as pessoas possam olhar para nós e ver o reflexo da glória de Cristo. Então, esse ano é um ano, na realidade, resplandecer é uma coisa que a gente vai ter que fazer a nossa vida toda como cristãos. Em 2018, eu quero que a gente tenha essa consciência maior ainda desse chamado de Deus sobre a nossa vida. Eu e você existimos para manifestar a glória de Deus. Ainda ontem à tarde eu conversava com um jovem e ele perguntava, ele falava: pastor, eu não sei direito qual é o meu chamado, o que é que eu devo fazer. Eu falei assim: o que você deve fazer é manifestar a glória de Deus, aonde você estiver, seja como profissional, seja como aluno, seja como pai, seja como mãe, seja como vizinho, aonde você estiver, você manifestar a glória de Deus. Amém? Que as nossas palavras, as nossas ações, que a nossa vida possa refletir Cristo através de nós. E nós estamos falando isso, já anunciamos essa palavra desde o ano de 2018, e eu sei que alguns aqui talvez estejam vindo agora, terminando o período de férias, né? E é interessante porque a gente vem de férias, mas tem coisas que não tiram férias, né? As contas não tiram férias, os problemas não tiram férias, né? Você tira uma semana, vai para a praia, quando você volta, entra no apartamento, o síndico botou um monte de conta para pagar lá embaixo da porta, né? E aí você fala: meu Deus, né?
Por quê? Porque a vida continua e a gente vive no mundo enquanto você não chegar na glória, mas os problemas não vão acabar. Você sabia disso? Enquanto você não chegar na glória, se você quer que teus problemas acabem, o único jeito dos teus problemas acabarem é quando você chegar na glória, porque lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter conta para pagar, não vai ter nada disso. Mas enquanto você estiver aqui, Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, ele diz. Vira para quem está do teu lado e fala, tem de bom ânimo. Ele diz assim, olha o que Jesus diz lá em João 16, 33. Vocês estão com a projeção aí? Então, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha que coisa interessante. Ele está falando assim, você quer ter paz diante de todo o caos que a gente vive no mundo? Lembre-se de uma coisa, no mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando vocês caminham comigo, vocês são mais do que vencedores. Vira para quem está ao teu lado e fala, em Cristo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E é essa certeza que nos leva a caminhar e continuar. É isso que nos leva, às vezes, a gente olhar e falar assim, vamos ter filho, colocar filhos nesse mundo difícil, terrível do jeito que está? Vamos, porque os filhos são bênção do Senhor e o Senhor está conosco e o Senhor vai nos dar todo o suporte que nós precisamos. Isso é que faz diferença entre aqueles que creem, aqueles que servem, daqueles que não servem. E é interessante porque quando eu me lembrei desse texto de João 16, 33, e lembrei do tema desse ano, de Isaías 60, eu juntei os dois e criei um texto aqui, segundo uma paráfrase minha, onde, na realidade, Jesus diria assim, no mundo tereis aflições, contudo, levante-se e resplandeça, porque sobre você se vê a glória do Senhor. Amém? No mundo você vai ter aflições, mas levante-se e resplandeça, porque a glória do Senhor está sobre a tua vida. Eu quero hoje falar sobre algumas promessas de Deus. Na passagem do ano, no final do ano, Deus me levou para um texto em Deuteronômio 33, e Deuteronômio 33 é um período da história de Israel, se você conhece a história bíblica, o povo de Israel estava cativo no Egito. Deus ouve o clamor deles, liberta eles do cativeiro, passa pelo Mar Vermelho e eles passam um período de 40 anos no meio do deserto, né? Um período de uma jornada que era para eles cumprirem em poucos dias, mas por causa da cabeça dura deles, eles ficaram 40 anos passando no meio do deserto. Mas deserto não é um lugar para a gente morar, sabia? Vira para quem está ao teu lado e fala, deserto não é um lugar para a gente morar. Deserto pode ser um local de passagem na nossa vida. Deserto é um local onde Deus permite que a gente vá. Jesus foi levado para o deserto no começo do ministério dele. Então, deserto, períodos difíceis da nossa vida, são períodos onde Deus permite que a gente passe. Mas Deus não quer que você faça casa no deserto. Deus não quer que você more no deserto. Deus tem para nós uma terra prometida. Jesus diz lá em João 10:10, o diabo ele vem para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu amo esse versículo, porque ele traduz a missão de Jesus. A missão de Jesus é de nos dar vida e vida abundante. E aí, Deuteronômio 33 está exatamente nesse momento histórico, onde eles estão acabando um período de peregrinação no deserto, estão prestes a entrar na terra prometida. Eles estão acabando um ciclo e entrando num outro, entrando num local onde Deus está levando eles para que eles possam resplandecer no meio das nações. Você vai ver em vários trechos bíblicos, em várias referências bíblicas, Deus falando, e vão para que os povos vejam, para que os povos vejam, para que através de Israel, para que através do povo de Deus,
os outros povos possam ver que há Deus em Israel. Então, a missão que Deus estava distribuindo para eles ali, para a terra prometida, para que eles fossem para lá, para que eles pudessem manifestar a glória de Deus. E para que eles fizessem isso, Deus chama as 12 tribos. Para quem não sabe, o povo de Deus era dividido em 12 tribos. E para cada uma dessas 12 tribos, ele profere uma bênção especial. E quando eu lia isso, o Espírito Santo me falou, tal qual Moisés profetizou bênção sobre a vida dessas 12 tribos, eu quero que você faça um paralelo disso com a bênção que Deus tem para os 12 meses desse ano sobre a tua vida. Amém? Para cada mês da tua vida, assim como há 12 tribos, assim como houveram 12 discípulos, assim como há 12 meses, eu quero que profeticamente você tome as bênçãos que Deus proferiu sobre essas 12 tribos e tome posse dela para que Deus possa estar abençoando e que você, ou melhor, Deus já te abençoou, mas que você possa viver as bênçãos de Deus nesses próximos 12 meses da tua vida, amém? E eu quero começar com uma das tribos, e eu não vou começar na ordem, eu queria começar por essa tribo, a tribo de Asser. Por que eu quero começar com essa tribo? Porque a tribo de Asser é uma tribo que a gente, por sinal, a gente nem ouve muito falar dessa tribo. A gente ouve falar da tribo de Judá, de Benjamim, de Levi. A gente ouve falar de algumas tribos, mas a tribo de Asser é uma tribo, aparentemente, que não tem tanta expressão. E eu quero te dizer uma coisa. Às vezes a gente pode se achar meio sem expressão. Mas a promessa e a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Assim como Deus prometeu bênção sobre a vida da tribo de Judá, a tribo de Levi, a tribo de Benjamim, Ele profetizou sobre a tribo de Asser. E eu queria que você entendesse que isso é fruto da graça de Deus. E Ele diz o seguinte, lá em Deuteronômio 33, 24 e 25. Ele diz assim, a respeito de Asser, disse, bendito é Asser entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, que banhe os seus pés de azeite, seja de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força, como a dos seus dias. Essa é a tradução da NVI, mas tem uma outra tradução, que traduz, aqui na NVI diz assim, seja de ferro e bronze as trancas das suas portas. Na King James, na versão original da King James, diz assim, que os seus calçados serão de ferro e de bronze, e como os teus dias, assim será a tua força. Você vai ver que o sentido, na realidade, é o mesmo, é um sentido de proteção, mas eu vou preferir usar essa segunda parte, essa expressão, ao invés de trancas das portas, os seus calçados serão de ferro e de bronze. E eu quero falar sobre 3 promessas que estão implícitas nesse texto. E que estão implícitas, não, estão explícitas na realidade nesse texto. E que eu creio que elas são promessas para a nossa vida. Para que a gente possa estar preparado para tudo aquilo que vem ao longo do ano de 2018. E a primeira promessa que Deus nos dá nesse texto é uma promessa de prosperidade. Primeira promessa que diz aqui é, você vai banhar os seus pés no azeite. E o que isso tem a ver com prosperidade, pastor? Tem tudo a ver. Asser era uma tribo que vivia numa região fértil, numa região ali onde hoje é o sul do Líbano, uma região fértil. E a bênção que Moisés está dando para aquele povo é falar assim, olha, vocês não só vão viver num local fértil, mas vocês vão desfrutar da fertilidade desse local. Os seus pés vão banhar-se do azeite que vocês vão produzir nesse local. Sabe, amados, essa questão de prosperidade é uma coisa que no meio evangélico ficou quase que como um estigma, uma palavra um pouco complicada de se falar sobre prosperidade. Por quê? Porque no meio evangélico há 2 extremos.
ou algumas correntes teológicas da teologia da prosperidade, que baseiam a sua fé naquilo que Deus pode te dar de bens materiais, disso, daquilo. E aí você liga a televisão e vê lá passando uma Lamborghini, uma Ferrari, e fala assim: olha, venha para a igreja tal, porque você vai ser próspero. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus nunca baseou as suas boas novas, condicionando ela ao sucesso profissional, financeiro de algumas pessoas. Mas porque uma parte da igreja evangélica tem abusado disso, tem feito do dinheiro seu Deus, tem uma outra parte que acabou esquecendo que o termo prosperidade e a prosperidade é algo bíblico. Deus é um Deus que quer nos fazer prosperar. A Bíblia diz lá em Jeremias: Deus quer fazer com que nós prosperemos e que nós não tenhamos danos. A promessa de Deus para a minha vida, para a tua casa, é que a gente seja próspero, que você seja próspero, que a tua casa seja próspera. E quando eu falo ser próspero, amados, eu não estou falando necessariamente que você vai andar de Lamborghini, vai andar de Ferrari, porque prosperidade não tem a ver com a quantidade de recursos que você tem, mas sobre como você desfruta daquilo que Deus tem te dado. Paulo era uma pessoa próspera, e ele falava assim: eu aprendi o segredo de viver contente, eu aprendi o segredo de viver na abundância, eu aprendi o segredo de viver no tempo de escassez, e em todo momento eu me alegrava no Senhor. Prosperidade, amados, não tem a ver, porque se prosperidade tivesse a ver com o número de recursos que a gente tem com a conta bancária, você não ia ver tanta gente rica vivendo uma vida miserável. Eu não sei se você conhece pessoas ricas que vivem uma vida miserável, um casamento miserável, tem relacionamentos familiares miseráveis. Prosperidade não tem a ver com saldo na conta bancária. Tem a ver com você desfrutar daquilo que Deus tem colocado na tua mão. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que diz: quando você só pega, você precisa fazer uma exegese do texto, você precisa analisar o texto. Ele fala assim: você vai banhar os seus pés no azeite. Ou seja, eu te coloquei numa terra próspera, e você vai desfrutar da prosperidade dessa terra. E quando eu pensava nisso, eu pensava, como eu me lembrei, Deus me fez lembrar da parábola dos talentos, ou da parábola das minas. Você lembra? Se você conhece um pouquinho a Bíblia, uma parábola clássica, onde Jesus nos conta uma história de alguém que veio e deu alguns talentos para o pastor Kamal, deu alguns talentos para Tayla, e para uma outra pessoa deu alguns talentos. E algum tempo depois essa pessoa volta, e ele volta e fala assim: Kamal, cadê os talentos que eu te dei? Olha, está aqui, você me deu 5 talentos, e eu aqui multipliquei eles, aqui tem 10 talentos. Uau, servo bom e fiel, porque foste fiel sobre os 5, sobre muito eu vou te colocar, sobre foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Tayla, e os talentos que eu te dei? Ah, está aqui, olha, você me deu 3 talentos, mas eu multipliquei, tem 6 talentos aqui. E aí ele chegou para uma pessoa ali, que ele tinha dado um talento, falou assim: e aí, cadê o que você fez com os talentos que eu te dei? Aí ele falou: ai, sabe o que é? Eu tive medo de perder os talentos, e eu guardei eles aqui, está aqui, o talento que você me deu está aqui. E aí, se você lembra do texto lá da parábola, ele fala assim: como é que você faz isso? Você devia ter pelo menos aplicado isso no banco para render alguns juros desse talento. Ou seja, Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus que quer ver prosperar os talentos que Ele coloca em nossas mãos. Deus te deu talento. Cada um de vocês que estão aqui, Deus tem dado talento para vocês, amados. E os talentos que Deus está dando para você, não é para você enterrar, mas é para você banhar-se neles, é para você multiplicar eles. O que Deus está falando para Asser, falando assim: eu coloquei vocês numa terra próspera, e eu quero que vocês desfrutem da prosperidade, eu quero que vocês manifestem a prosperidade que eu dei sobre a vida de vocês.
Deus quer manifestar os dons, amados, os talentos. Deus quer mais pessoas aqui abrindo suas casas para terem células nelas. Para que a tua casa não seja somente um lugar para você, mas que seja um local para gerar outras vidas, para manifestar a glória de Deus. A gente vive numa cidade egoísta, num mundo egoísta, onde a gente olha somente para dentro de nós. E essa primeira promessa de Deus, Deus fala assim: Deus, eu vou fazer prosperar. Abre a tua casa, dá o primeiro passo, começa uma célula, começa a servir no reino de Deus, começa a buscar, eu não sei quais são os dons, os talentos, mas pega os dons e os talentos que Deus colocou na tua mão e multiplica eles e não enterra. Essa é a palavra para você em 2018, não enterra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Multiplica, porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus que faz multiplicar os pães, multiplicar o vinho. E ainda quando termina o milagre, ainda sobram 12 cestos cheios de pães. Primeira promessa que eu queria deixar para vocês é essa promessa. A promessa de prosperidade que Deus tem para a tua vida. Vira para quem está ao teu lado e fala: Deus vai fazer você prosperar muito esse ano. E quando eu falo prosperar, prosperar em todas as áreas. Quem recebe isso, dá um amém, um glória a Deus, em nome de Jesus. Fala: eu recebo. A escuridão vai cobrir a terra, densas trevas envolverão os povos. Mas sobre você, sobre os teus negócios, sobre a tua casa, sobre a tua célula, raia a glória do Senhor e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas há uma segunda promessa, e essa promessa é interessante. É a promessa de proteção de Deus. Ele diz assim, não, volta lá atrás, não, volta, aí, volta, aí. Você vai banhar os seus pés, não, isso aqui é o 2. Eita, não. Aê, muito bem. Seus calçados serão de ferro e de bronze. Promessa sobre a tribo de Asser. Ele fala assim: eu vou dar calçados para vocês de ferro e de bronze. E quando eu li esse versículo aqui, eu fiquei pensando, gente, como que será que é um calçado de ferro e de bronze? E aí eu fiquei pensando, no conceito masculino, o calçado de ferro e de bronze deve ser mais ou menos isso aqui, né? São calçado de ferro e de bronze para homem, macho. E aí tem também uma versão mais light, assim, para o final de semana, tipo uma sapatilha de ferro e de aço. Passa aí. Mas aí eu fiquei pensando, como que será um sapato de ferro e de bronze na concepção de uma mulher? Como que é a mulher? E aí eu achei essa imagem que talvez traduza o que seria um sapato de ferro e de bronze na concepção feminina, né? Você já pensou? As mulheres já estão até vendo o modelito ali. Calçado de ferro e de bronze. Mas pastor, o que significa essa promessa? E aí você tem que voltar e entender o contexto no qual esse texto foi escrito. A região ali onde a tribo de Asser vivia era uma região montanhosa, pedregosa, cheia de pedras. A gente andou por aquela região ali, sabe o quanto é difícil, o quanto com sapatos naturais que eles usavam na época, sapatos finos, feitos de couro fino na época, como era difícil andar em um solo pedregoso, um solo rochoso. E a promessa de Deus é falar assim: olha gente, vocês vão passar por solos pedregosos, vocês vão passar por solos rochosos, vocês vão passar por locais difíceis. E aí eu quero que você faça uma transposição disso para a nossa vida, para aquilo que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. No mundo, ao longo de 2018, você vai passar por terrenos difíceis. Você vai ter que pisar em situações difíceis. Você vai ter que pisar em locais difíceis, quer seja no teu trabalho, quer seja na vida familiar, quer sejam em lutas que aconteçam ao longo da nossa vida. E a promessa de Deus é o seguinte:
você vai passar por terrenos difíceis, mas eu vou te dar um sapato resistente para você resistir todas as adversidades pelas quais você vai passar, em nome de Jesus. Todas as adversidades que você vai passar, eu estou provendo para você sapatos para proteger você, para proteger os teus pés. Eu quero que você entenda que o nosso Deus é um Deus de proteção, é um Deus que é pai. Sabe quando um pai chega, uma mãe chega para o seu filho e fala: filho, põe um sapato no teu pé para você não machucar os teus pés. O que o Senhor está falando é: filho, protege os teus pés e eu estou te dando um sapato. Em qualquer situação adversa que você passar, eu vou estar cuidando dos teus pés, eu vou estar cuidando da tua vida, eu vou estar cuidando da tua casa, eu vou estar cuidando da tua família. Agora, a gente pode fazer uma decisão de que tipo de 2018 que a gente quer viver. Talvez você queira viver 2018 em frente à televisão, assistindo Netflix. Dá para passar outro slide aí? Para passar em casa, em frente à televisão, assistindo Netflix, você não precisa de sapato de ferro. Você só precisa de uma pantufa. Vira para quem está do teu lado e fala: não seja um crente pantufa. Sabe o que é um crente pantufa? É aquele crente que não quer se arriscar. É aquele crente que não quer tirar o seu pé do conforto. É aquele crente que não quer abrir sua casa. É aquele crente que muitas vezes quer viver dentro de uma redoma e não quer encarar os desafios da vida. Gente, nós estamos no começo de ano e tem gente aí já começando a fazer inscrição em academia. Estava lá: esse ano eu vou malhar, pode deixar, né, tal. O cara já foi. Não vou nem perguntar para levantar a mão quem já começou a pensar em malhar esse ano. Mas quase todas as academias têm um slogan lá, o pessoal que trabalha com esporte fala assim, há uma frase em inglês que diz assim: no pain, no gain. O que significa isso? Sem dor não tem ganho. Em outras palavras, sem esforço não há conquista. Se você quiser viver tua vida de pantufa 2018 todo, sabe o que você vai fazer? Você vai chegar 2018 no mesmo lugar que você começou. Mas se você quiser encarar os desafios, se você quiser sair à luta, Deus vai te dar sapatos de ferro para você passar, porque vai ter momentos difíceis, mas Deus vai garantir a vitória para você. É promessa do Senhor. Ele diz: eu vou dar para vocês sapatos de ferro, para que você possa atravessar esse 2018, para atravessar os percalços, para atravessar os momentos difíceis. E aí, o texto continua, e aí vem uma terceira promessa, e é a promessa de provisão. A segunda promessa, a proteção, é uma promessa de proteção, por quê? Porque a promessa é que por onde quer que você ande, Deus vai cuidar. Simbolicamente, a metáfora de proteger os pés, na realidade é uma proteção de vida. Como diz no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo, e Ele vai me conduzir para verdes pastos em nome de Jesus. Mas há uma terceira promessa, e Ele diz assim: como os teus dias, assim será a tua força. E eu chamei isso de uma promessa de provisão. Por que uma promessa de provisão? Porque olha o que o texto diz: para cada dia da tua vida, eu vou te dar a porção de força necessária. Para cada dia da tua vida, eu vou te dar a cota de força que você precisa. Quando você acordar amanhã, segunda-feira, você fala: pastor, eu tenho tanta coisa para resolver amanhã, eu tenho tanto problema. Deus vai te dar a porção de força que você precisa para amanhã. E na terça, puxa, terça eu tenho que resolver um pepino que você não imagina. Deus vai te dar a porção de força que você precisa na terça-feira. Para todos os dias, como os teus dias, assim será a tua força. Deus está falando, nós estamos falando de um Deus que cuida de cada momento, de cada etapa, de cada momento da nossa vida.
Foi interessante, domingo passado eu preguei essa palavra de manhã na igreja, e quando eu fui pregar à tarde, eu tive uma crise de enxaqueca violenta. Era 6h15, eu estava na minha sala lá na igreja, eu falei, gente, eu não vou conseguir pregar hoje. Minha cabeça estava estourando, eu orei, falei, Deus, eu preciso ir lá pregar, o que eu vou fazer? Estava acabando o momento de louvor, e Deus falou, assim como você pregou hoje de manhã, eu vou te dar a força necessária para você subir naquele púlpito e pregar em nome de Jesus. E foi isso que aconteceu. Quando deu 6h30, eu comecei a ter uma leve melhora, eu desci e eu comecei a pregar a mensagem, essa mesma mensagem, domingo à noite. E quando terminou a mensagem, eu estava completamente curado. Porque Deus dá a porção de força necessária para você cumprir o propósito dEle em nome de Jesus. Deus não te dá carga maior do que aquela que você pode suportar. Você sabia disso? Deus foi que projetou você. Tem gente que fala, pastor, eu não aguento. Não dá, está difícil, eu não aguento resistir a essa tentação. Pastor, sabe o que é? Eu caí, porque eu não aguentei. Não existe isso, é safadeza mesmo. Porque Deus te deu a capacitação para você resistir. Desde Gênesis ele falava assim, o pecado vai bater a tua porta, mas cabe a você dominá-lo. E eu te dei força necessária para resistir a isso. Deus manda Jesus para mostrar que é possível. Deus não nos dá carga maior do que a gente pode suportar. Eu fico preocupado quando eu vejo as notícias de alguns pastores que tiraram as suas vidas no mês passado. E talvez pastores que estava faltando talvez essa compreensão na vida delas. Talvez o sobrepeso sobre a vida delas. Ela não foi capaz de levar isso para a presença do Senhor. Porque o Senhor diz, Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa do Senhor. Eu vou dar para vocês a força, eu vou dar para vocês o escape, para cada dia da vida de vocês. Assim como são os seus dias, assim será a tua força. Você vai ter dias difíceis esse ano? Vai, mas não temas, porque o Senhor é contigo e Ele vai te dar a força necessária para superar ele. Você vai ter que enfrentar dores esse ano? Vai, mas não temas, porque o Senhor é contigo e Ele vai te dar a força necessária para superar ele. Você vai ter dias de dúvida, de confusão? Vai, mas não temas, porque o Senhor vai te dar a força necessária para superar esses dias. É promessa do Senhor. E é isso que vai fazer com que a gente possa resplandecer no meio de uma geração que vive ofuscada. As pessoas que se desmoronam pelo primeiro obstáculo. E as pessoas vão vir para você e vão falar, por que você está assim? E aí você vai poder falar, porque o Senhor me deu a porção de força necessária para atravessar esse momento da minha vida. Deus vai te dar força. Se você é jovem, Deus vai te dar força. Se você já está de meia idade, assim que nem o pastor Kamal, Deus vai continuar te dando força. Está com a barbinha toda branquinha, Deus vai continuar te dando força. Eu gosto do texto de Provérbios, capítulo 4, 18, que diz assim, na NVI diz assim, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas na mensagem, ela diz, o caminho dos justos resplandecem com a luz, e quanto mais vivem, mais brilham. Quanto mais velho você vai ficar, mais brilhante você vai ficar, porque a glória do Senhor está sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque Deus te deu a porção que você precisa a cada dia. Os caminhos dos justos resplandecem com a luz, e quanto mais vivem, mais brilham. Isso aqui você tem que recortar e colocar na geladeira da tua casa. E quando você acordar, você fala, Senhor, obrigado, porque hoje eu vou brilhar mais do que eu brilhei ontem. E amanhã eu vou brilhar mais do que eu brilhei hoje, assim sucessivamente. É promessa do Senhor. Promessas do Senhor. Promessas do Senhor sobre o seu povo. Promessa sobre uma tribo de Israel, uma promessa sobre as nossas vidas.
Como nós sabemos? Porque Jesus prometeu tudo isso. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Como os teus dias, assim será a tua força. Esse texto é um convite a você lançar fora a tua ansiedade, a tua preocupação. Sabe, amados, às vezes a gente começa o ano já preocupado como a gente vai chegar em dezembro. O que Deus está querendo falar aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a força que você vai precisar em cada dia eu vou te dar em nome de Jesus. Não anda ansioso. Na realidade, essa promessa é um convite para você descansar em Deus. É uma promessa de provisão. É uma promessa onde Deus fala, eu vou te dar aquilo que você precisa. Nem mais, nem menos. Eu vou te dar exatamente aquilo que você precisa para atravessar cada dia desse ano de 2018. Para que você possa brilhar, para que você possa resplandecer como Cristo resplandeceu. Quando eu pesquisava um pouco sobre essa palavra, eu vi uma frase de um autor que eu não sei, desconhecido, que diz assim: os pés de Cristo foram perfurados por pregos, para que pudéssemos ter sapatos de ferro para a estrada. Nós temos um Deus, amados, que teve seus pés furados, mas que proveu para nós sapatos de ferro. Enquanto eu orava pelo pastor Edivaldo, eu orei por isso, para que o Senhor dê a ele esses sapatos a cada dia, cada momento da jornada dele, esses sapatos de ferro. Deus não quer que você fure os teus pés, porque os pés dele já foram furados. Mas não é para você andar de pantufa. Não é para você viver a tua vida de pantufa. É para você abraçar os desafios que ele tem. Jesus se esvaziou de toda a glória, de todo o conforto que ele tinha junto ao Pai, para pisar num solo pedregoso, para ter seus pés furados, para que ele pudesse falar para nós assim: neste mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. Eu já tive meus pés perfurados, para que você não precise ter os teus perfurados.